Todos têm a comparação, o quadro comparativo. Então, eu primeiro vou só falar sobre o quadro comparativo, depois teço o comentário àquilo que o Ministro disse, não é? Portanto, aquilo que tem na vossa frente é a análise, ao longo dos anos, daquilo que foi feito nos quadros que eu agora apontei. E, portanto, bateu sempre certo, só nos últimos 2 anos é que foi feito aquilo que agora está a ser repetido. Portanto, o saldo em contabilidade pública não é igual de um quadro para o outro. É tão simples quanto isto. Portanto, até aparentemente parece uma gralha. É tão mau que até parece uma gralha. Pronto. Agora, relativamente às declarações do Ministro das Finanças, eu não vou baixar o nível da forma como o Sr. Ministro das Finanças baixou. Tenho apenas a dizer-lhe o seguinte: ele fez-se desentendido, tentou confundir a opinião pública, falando na passagem do saldo de contabilidade pública para a contabilidade nacional. Não é isso que está em causa, não foi sobre isso que eu falei. Eu falo sobre um valor que se evapora, que pura e simplesmente desaparece, sem qualquer explicação, de um quadro para o outro. E aquilo que eu disse, objetivamente, mantém-se. Ou esse dinheiro está automaticamente cativado, é autorizado pela Assembleia, mas está automaticamente cativado e não vai ser gasto, ou então, se vai ser gasto, não há superávit nas contas, passa a haver um pequeno déficit nas contas. Isto é absolutamente indesmentível e não preciso de recorrer a deselegâncias como aquelas que o Sr. Ministro recorreu para explicar o que tenho a explicar. O termo que eu utilizei, efetivamente, foi o termo fraude democrática, que é uma fraude, mas mais suave. Não estou a dizer que está a enganar objetivamente, a trocar tudo, mas há uma fraude democrática neste sentido. Portanto, ou os mapas que a Assembleia da República aprova são efetivamente executados e o déficit, ou neste caso o superávit, não está correto, ou a Assembleia da República aprova a despesa, que sabe o Ministro de antemão que não a vai gastar, a vai cativar de antemão para conseguir o déficit, ou neste caso o superávit, que pretende. Isto é absolutamente inequívoco. Isto não tem... O Ministro pode usar até alguma falta de educação, mas não é assim que consegue explicar o que tem para explicar. Mais ainda, quando ele diz que há décadas que o orçamento é feito de uma dada maneira, tem os senhores aí os quadros que provam que não é há décadas. Foi desta vez e na vez anterior. E, curiosamente, quer este ano, quer no ano anterior, portanto, quer em 2020, quer em 2019, exatamente o mesmo valor de diferença, 590 milhões de euros. Portanto, o Sr. Ministro, em vez de baixar o nível, que aliás já não é a primeira vez, já na campanha eleitoral fez o mesmo, em vez de baixar o nível, devia ou assumir o erro ou explicar. O Ministro das Finanças vem explicar confundindo tudo. Não, vem falar sobre aquilo que eu não falei, que é, tecnicamente, como se passa de contabilidade pública para a contabilidade nacional. Não falei sobre isso. Não é isso que está em causa. Não estou a dizer que isso está mal. O que eu estou a dizer é que há um quadro que apura o saldo em contabilidade pública. E depois, quando usa esse mesmo saldo para fazer outras contas, não usa o mesmo saldo. Cai em 590 milhões de euros. E isto acontece na história de Portugal, pelos vistos, pela primeira vez. Nós só fomos ver até, salvo erro, 2005. Não é? Mas, nunca, porque isto parece mais uma gralha do que propriamente um ato de vontade. Mas, pelos vistos, é um ato de vontade. Querem mesmo fazer isto. E, portanto, já no ano passado fez isto e, como se recordam, a UTAU veio explicar que isto não tem cabimento e não tem pés nem cabeça. E não tem. Mantendo-se o documento assim, é preciso ter noção disto. Agora começa a ser técnico, mas ter noção disto. A Assembleia da República não vai votar o relatório. A Assembleia da República vai votar os mapas, a lei e os mapas. E, portanto, vota-os daquela maneira. O que está no relatório é que depois não coincide com aquilo que vai ser votado. Mas nós não vamos votar o relatório. Aí não somos contra nem a favor. Comentamos o relatório, lemos o relatório e dissemos considerações sobre ele. É isso que nós estamos a fazer. Portanto, isto em nada muda o que foi ano passado. Ano passado fizeram exatamente a mesma coisa. Aliás, as pessoas, desculpe, agora já é um bocado já não é notícia, mas numa empresa, o saldo de caixa a 31 de dezembro à meia-noite é 1000. Como é que em 1 de janeiro, à hora zero, pode passar a ser 500 ou 1500? Não pode, é o mesmo. E é isto que eu estou a falar. Não tem nada a ver com questões de contabilidade pública ou nacional. Na sua ótica, a intenção do Ministro das Finanças com estes números Sim. que avançou é querer anunciar um excedente orçamental que pode não existir? Eu penso, se quer agora a minha convicção,
A minha convicção é que o excedente orçamental vai existir, a verba é que vai ser cativada. Eu penso que é isso que ele vai fazer. Pelo menos foi isso, quase certeza, que ele terá feito este ano. Só se pode ver agora na execução, mas quase certeza que foi isso que ele fez este ano. E, portanto, o que é que acontece? A Assembleia está a aprovar uma despesa que pode, efetivamente, não ser toda utilizada e gasta. Isso é sempre assim. Mas não é isso que eu estou a dizer. É que já sabe de antemão que assim vai ser. Se sei de antemão que assim vai ser, para que é que estou a aprovar? Esta é que é a questão. Não, quando eu falar sobre isso em concreto vou ser mais abrangente e na altura própria, pronto, não vale a pena estar a antecipar as coisas, mas está a ver que ainda não me ouviu dizer, não me ouviu dizer nada de bem sobre o orçamento, já me ouviu dizer uma coisa de bem sobre o orçamento, que é efetivamente o facto de haver um superávit orçamental. E isso, eu não posso negar, é algo que eu desde sempre defendo quando o crescimento económico o permite. Agora, não é preciso estar a aprovar uma despesa que não o permite para depois cativar a despesa de forma a atingir aquilo que se pretende, que é isto que está aqui em causa. Muito obrigado.